Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Moda Masculina. Pedro Nogue por aqui, como sempre, com meu querido amigo, apresentador e sócio, Thiago Sivers. Quero agradecer também mais uma vez a galera do Tchê Podcast, que é essa sala maravilhosa que vocês estão vendo. E hoje a gente tem um convidado muito especial, que é a estreia, inclusive, de um assunto aqui no nosso podcast. A medicina está estreando aqui conosco, senhores. A gente já trouxe muito convidado de influenciador, de consultor de imagem, visagista, donos de marca, designers, mas hoje, pelo menos que eu lembro, se é a primeira vez que trazemos um profissional da medicina, que é o querido aqui, doutor Marcelo Sampaio, especialista em cirurgia plástica. Doutor Marcelo, eu queria agradecer a sua presença aqui conosco, muito obrigado por participar, e eu queria convidá-lo para se apresentar aí para os seguidores do Moda Masculina. Pedro, Thiago, é um prazer enorme estar presente aqui com vocês. Inicialmente a gente já estava conversando um pouquinho sobre a iniciativa bárbara, porque os homens sempre estiveram num segundo plano em relação a essa história de moda, em relação a essa história de acesso a esse tipo de informação. Então é uma iniciativa inovadora e eu queria parabenizá-los. Obrigado. Eu me chamo Marcelo Sampaio, sou um cirurgião plástico formado pela Universidade de São Paulo há quase 30 anos. Tenho uma experiência extensa no decorrer da minha carreira, em cirurgia plástica estética, em cirurgia plástica reparadora. E acho que nosso objetivo aqui hoje é tirar dúvidas, explicar um pouquinho para as pessoas como que é essa história de cirurgia plástica, porque que os homens estão buscando mais por esse tipo de serviço, né? Eu estou aqui inteiramente à disposição de vocês para responder o que quiserem, da forma como quiserem. Pô, perfeito. Eu acho que a gente podia começar então, antes de você chegar aqui, Sivers, ele estava contando para mim que, não sei se foi de 4 anos para cá, que quadruplicou, é isso? Você disse a demanda masculina por cirurgias estéticas? Isso mesmo. Esse é um dado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que nesses últimos 4 anos se aumentou em 4 vezes a demanda por cirurgias plásticas em homens. Não. Saiu de mais ou menos 80 mil cirurgias plásticas por ano para quase 300 mil cirurgias. Isso no mundo, no Brasil? Isso no Brasil, né? É um dado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Eu tenho a impressão que talvez seja um fenômeno mundial, que possivelmente isso aconteceu no mundo inteiro, né? E eu não sei se a pandemia teve alguma participação nisso. Aí você pergunta uma boa pergunta, Marcelo. Eu já ouvi falar uma vez, eu não sei, algum convidado uma vez comentou que a questão de começar a fazer muito call, né? Os homens começaram a olhar mais pro próprio rosto. Porque quando você tá fazendo aqui, batendo um papo, pô, você tá olhando, tô olhando pra ele, não sei o quê. Mas quando você faz, né, um zoom, além de ver as pessoas, você se olha o tempo inteiro. Então você começa a falar assim, nossa, tem um detalhezinho ali que eu gostaria de mudar, não sei o quê. Olhando isso, eu já ouvi falar, não sei se é científico, mas eu já ouvi essa teoria. Faz sentido. Mas mesmo crescendo tanto assim, Marcelo, o quanto que ainda é menor do que o mercado feminino? Ainda é bem menor, né? Eu acredito que talvez de cada 10 mulheres que procuram um cirurgião plástico, você tenha a equivalência para 2 ou 3 homens. Nossa. Isso hoje. Hoje. Imagine antes, né? Mas, Pedro, esse aspecto do call e dessas transmissões por vídeo streaming, eu acho que é uma realidade, uma associação absoluta. A pessoa se enxerga, a pessoa se vê, ela percebe o envelhecimento que olhando no espelho todo dia, você não percebe. De repente abre aquela tela gigantesca e você olha, puxa, mas o meu olhar nunca foi assim, isso está meio envelhecido. Eu acho que dá para dar uma melhorada. Então, tenho a convicção de que a transmissão pela internet de apresentações, de aulas, etc., aconteceu, porque essa foi uma queixa recorrente na clínica, sabe? Qual? A questão Marcelo, do rosto? exatamente, olha, eu
estou fazendo umas transmissões, eu tenho feito reuniões por vídeo streaming. Quando eu olho assim, eu acho que a minha pálpebra superior está meio caída. Às vezes eu tenho que olhar um pouquinho com o queixo levantado para enxergar melhor a tela. E a relação é absoluta, é verdadeira. Pô, que legal. Então conta aí. Vamos contar então as curiosidades. Quais têm sido as queixas, assim, agora em 2022? Vamos pegar esse último ano, que você mais tem recebido dos homens que vão lá no seu consultório? Eu acredito, eu tenho certeza de que a plástica de pálpebras é a que mudou, a que começou a ter uma demanda muito maior do que o que tinha no passado em relação aos homens. Os homens têm alguns aspectos diferentes das mulheres. Por exemplo, o que o homem se queixa em relação ao envelhecimento do rosto? 2 aspectos, Thiago. A pálpebra e a papada. Interessante. A mulher se queixa do sulco, o nasogeniano, que é essa dobra, esse vinco que se forma entre o nariz e a boca. Se queixa daquele bulldog que não permite a definição da mandíbula. Mas a mulher, né? A mulher quer definir mandíbula, quer tratar esse sulco muito acentuado. Porque eu achava que os homens se preocupavam bastante também com a definição da mandíbula, mas não tanto no consultório. Não tanto. O homem normalmente queixa-se das pálpebras e do pescoço. Quando o pescoço começa a ficar flácido, que o cara vai e fecha a gravata e sobra aquela pelanca aqui por cima, é quase certo que vai procurar uma alternativa para poder deixar o pescoço lisinho e ter um certo aspecto mais descansado. Acho que até higiênico, né? Parece que a imagem fica mais leve, o rosto abre, a expressão fica mais alegre, a pessoa fica mais feliz. Existe uma relação entre juventude e mudança das emoções, né? A pessoa, quando tem muita pele sobrando na pálpebra, você tem a sensação que a pessoa está cansada, que não dormiu bem, aquele olho pesado, aquele olhar, né? Quando você trata os excessos de pele, bolsa de gordura, que você abre o olhar, parece que a pessoa está feliz, está alegre, está descansada, passou uma noite de sono agradável, enfim. Você muda a emoção. E a mensagem que você passa, né? Meu cirurgião de pálpebra. Enquanto a gente conversa, eu até vou dar um Google Imagens aqui para ver, porque eu nem sabia como é que para falar a verdade, que existia isso. Você pode contar um pouquinho como é que funciona? Você tira o excesso de peles aqui que tem, é isso? É um processo complicado? É um processo rápido? Como é que funciona? Eu tô ouvindo, eu só tô dando um Google porque eu quero ver visualmente. Ok, então vamos lá que eu vou te explicar, né? Divida a pálpebra de cada um dos olhos em pálpebra superior e pálpebra inferior. A pálpebra superior, ela está entre o olho e a sobrancelha. E a pálpebra inferior entre o cílio e o malar. Certo? Malar. O que é um malar? Malar é a maçã do rosto. Tá bom. Dá para acompanhar aí, Pedro? Eu tô procurando aqui uma foto legal. Olha. Que, tipo essa aqui, né? Isso é uma... Isso, né? Só que mudou a imagem. Acho que aqui, ó. Que daí o cara tirou, entendi, o volume aqui. Fica um pouco mais esticado. Então, com o decorrer dos anos, a pele da pálpebra superior, ela começa a cair sobre o cílio. E ela vai fazendo como se fosse tampando parcialmente a visão. Então, esta é uma cirurgia que ela é estética, porque abre o olhar, mas ela também é funcional. Porque quando você tem uma sobra de pele muito grande, você diminui o campo visual. Sim. Você sabe o que é o campo visual? Eu imagino, mas acho que eu achei uma foto que tá melhor, bem clara. Essa aqui eu acho que de uma mulher. Agora eu entendi, sim, fica caído. O olho... É o que ele tá explicando. Enquanto você parece que você tá com sono. Parece que você tá com sono. Né? E você perde um pouco do campo visual. O campo visual é o seguinte: eu estou conversando com você, tá? Eu sei que aqui tem uma televisão e sei que o Thiago está ao seu lado. Meu foco é você, mas a amplitude do olhar abrange muito mais do que o meu foco, né? Então, quando você tira essa pele que está tampando o cantinho do olho, aumenta o campo. você aumenta o campo visual. E essa pele começa a cair mais ou menos com que idade?
Assim, perceptível, né? Imagine que cai progressivamente, mas que começa a ser mais perceptível. Normalmente, a demanda por essa cirurgia é na 5ª e 6ª década de vida. Tá. Né? Tá. 50, 60 anos de idade é quando as pessoas começam a se queixar. E é uma outra característica do homem, que é diferente da mulher. A mulher caiu um pouquinho, sobrou um pouquinho de pele em cima da pálpebra, ela já começa a pensar em procurar o cirurgião plástico. Né? Uhum. O que elas dizem? Que quando usam aquele lápis para poder marcar a maquiagem, né? Quando aquele lápis começa a borrar, porque a pele cai e aí começa a manchar o cantinho, né? Elas normalmente já começam a programar algum procedimento cirúrgico. O homem não. O homem espera realmente que a pele sobre bastante, que comece a ter alguma interferência no campo visual, ou mesmo na leitura. Né? Sim. Eu já atendi pacientes, Pedro, que colocam assim um dedo na testa para poder ler o jornal, ler um livro, para poder tirar a pele de cima do olho. Mas aí é uma situação um pouco fora da curva, assim? Ou não tanto? É o que eu te disse. O homem, ele espera ter muita pele sobrando para daí despertar o interesse. Tá. A mulher sobrou um pouquinho de pele, borrou a maquiagem, o lápis, ela já começa a colocar o cirurgião plástico você no falando, foco. Marcelo, talvez, aí é uma leitura que eu tô fazendo aqui, nem pensei nisso antes, mas talvez a mulher, pelo fato de se maquiar, né, a maioria das mulheres se maquiam desde cedo, tem bastante experiência com isso, né? Então acho que elas conhecem o próprio rosto com mais detalhes, com mais precisão do que os homens. Até por isso, por se maquiar. Então ela passa o rímel, passa a sombra, não sei o quê. E aí quando tem uma pequena mudança, ela começa a perceber, acho que no próprio processo de maquiagem, né? No próprio processo dela, ela começa a perceber, putz, isso daqui não estava tão assim antes. O homem, para começar a ser perceptível a mudança, acho que tem que ter uma mudança maior, porque a gente não fica reparando tanto no rosto, talvez pelo próprio processo de maquiação mesmo, né? Eu não tinha pensado nisso, você falando me chamou a atenção. Talvez a pandemia tenha feito com que o homem olhasse para o próprio olhar, né? Que era algo que ele não despertava antes. Porque é coincidente, né? O fato de diminuir, aumentar as incursões nas mídias digitais, você começou a olhar, puto, o olhar não está tão bom quanto eu imaginei que estivesse. Eu acho que tem a ver, a mulher é sempre mais cuidadosa, a relação dela com o rosto, a relação dela com o corpo, é sempre uma relação mais delicada do que o homem, né? Porque a mulher passa por uma série de transformações ao longo da vida, né? Você imagina. A mulher na adolescência desenvolve a mama, o homem desenvolve o corpo, mas a mulher desenvolve a mama e desenvolve o corpo, o quadril, a musculatura, etc. Normalmente ela passa por um processo de gravidez, né? E aí a gravidez altera ainda mais o corpo, alarga um pouco a bacia, distende a barriga, afasta os músculos do abdômen, começa a ter um pouco de sobra de pele, então ela começa a ter uma segunda mudança. Isso sem considerar as variáveis de engordar e emagrecer, que isso aí faz parte de ambos os sexos, né? E por volta dos 50 anos, a mulher passa por uma terceira transformação, que é a menopausa e o climatério. Caem os hormônios, uma falência do ovário, ela começa a ter menos estrógeno, então ela começa a sofrer essas consequências hormonais. O homem tem um planejamento de vida física mais linear, né? Ele conta com o quê? Com as variações do peso corporal e com o tempo, o envelhecimento. Essas transformações físicas decorrentes do sexo são um pouco diferentes, são bem diferentes. Sim. Do ponto de vista hormonal e do ponto de vista da maternidade. Interessante. Só para a gente concluir então sobre a cirurgia das pálpebras, como que é o processo? É um processo assim que é rápido para a pessoa resolver e a recuperação é longa, ela é curta, dói? É rápido, é relativamente tranquilo, mas extremamente delicado. Certo. Porque você está mexendo numa estrutura que envolve estética e função, né? Você tem que tirar a quantidade certa de pele para que a pessoa mantenha a função, né? E que melhore a estética.
Mas é um procedimento absolutamente seguro de se fazer. Né? Uma particularidade em relação ao comportamento do homem em relação à mulher é que o homem, de uma maneira geral, ele tem mais medo. Eu sou meio medroso mesmo. Eu tenho certeza. O homem é medroso, né? Então, para você manipular o homem, para você conduzi-lo a uma cirurgia, você tem que ser um pouco mais cuidadoso, né? Não que você não seja com a mulher, mas, por exemplo, é possível fazer uma cirurgia de pálpebras numa mulher com anestesia local. Ela está acostumada a fazer botox, está acostumada a fazer preenchedor, então ela tolera bem aquela circunstância, né? O homem eu não arrisco. Porque dá trabalho. Você faz um pontinho de anestesia, já reclama, a pressão sobe, fica nervoso. O homem tem que estar muito bem sedado ou com anestesia geral bem leve, mas tem que dormir. Entendi. O homem com anestesia local, você não consegue operar. E é o que você falou. Eu tenho medo, eu sei que você tem medo. Não, esses dias a minha esposa, ela foi fazer uma endoscopia. E daí ela teve que tomar uma anestesia geral. Eu levei ela, não sei o quê. Daí quando ela foi entrar, assim, pô, fazer um exame, eu já fiquei, tchau, amor, não sei o quê. Porque eu fiquei com medo da, tipo, a anestesia geral. Meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa com ela? Ela, Pedro, eu só vou fazer uma endoscopia, você tá louco? Eu já fiz várias vezes. Mas o Pedro não é referência não, também, né, Pedro? Eu sou um pouco mais medroso do que o normal, é verdade. Mas eu não acho que o Pedro seja muito diferente da maioria. A diferença do Pedro para a maioria é que o Pedro expõe o medo dele, a maioria esconde. É a única diferença que eu tenho visto. Do doutor. Tem que respeitar a experiência. Agora, você falou bastante das pálpebras de cima, as superiores, né? As inferiores também tem bastante demanda, porque daí não tem relação com a queda dela, né? Como é que... Mas, Thiago, essa é uma ótima pergunta. Eu acho que a pálpebra inferior tem é importantíssima nessa questão da juventude do olhar. Eu não sei se você já reparou, pessoas que têm bolsas de gordura muito salientes na pálpebra inferior. Alguns no passado até relacionavam com o consumo de bebida alcoólica. E não tem nada a ver, né? Aquele olho inchado assim, parece um anjo edema que a pessoa bebeu demais na véspera e que está com uma certa ressaca. Sim. Deixa eu ver a foto. E às vezes não tem nada a ver, né? A pálpebra inferior traz aquele olhar extremamente cansado. Por quê? Para que você tenha o movimento do globo ocular, você tem algumas bolsas de gordura. Tá. E existe uma membrana que segura essas bolsas de gordura, que com o decorrer dos anos ela fica mais frouxa. Tá. E aí você começa a ver essas bolsas através da pele. É a tal da blefaroplastia ou não? Não tem nada a ver? Blefaroplastia é cirurgia de pálpebra. Tá. Talvez eu comente um personagem político que eu acho que isso chamava a atenção de todo mundo. O Pedro Malan, lembra desse cara? Não lembro. Não? Que tinha uma pálpebra inferior, assim, bastante gordinha. Não então lembro. é muito Mas é uma questão biológica, né, da pessoa. É uma questão biológica, não tem nada a ver com consumo de bebida. Tô vendo aqui. Fica super marcado, ó. Aqui embaixo do... Entendi. Entendeu? Mas aí, nesse caso, você só tira a pele ou precisa tirar o excesso de gordura? Porque daí é funcional também, não é funcional. Você tira o excesso de gordura, você ajusta um músculo chamado orbicular. O músculo orbicular é como se fosse um diafragma em volta do olho. Tá. Então, com o tempo, ele fica meio laceado. E aí você prende ele de novo, encurtando essa dobra, né, e suspendendo a pálpebra. E aí depois você tira o excesso de pele. Normalmente tem muito menos pele sobrando na pálpebra inferior do que na pálpebra superior. A pálpebra inferior, a demanda quase sempre é pelas bolsas de gordura que salientam e trazem aquele olhar de que tá uma semana sem dormir direito. Entendi. Entendeu? Meu Deus, fica muito. Parece mesmo que a pessoa não tá dormindo. Eu tô vendo aqui a foto do Pedro Malan. Não sei se a gente pode falar um nome público, mas eu acho que não tem problema. Não tem problema nenhum. A gente tá falando mais de uma questão mesmo estética dele. Eu acho que não tem problema não. Muito interessante. E já que a gente tá descendo então no rosto, né? Esse aqui é o famoso bigode chinês, não é? É. Isso aqui, e esse aqui, como é que se resolve esse aqui? Porque eu já tô começando a ficar com o bigodão bem marcado. Então, você tem
graus distintos, né, desse suco. A gente chama suco nasogeniano porque ele fica entre o nariz de nasogeniano e o lábio. Exatamente esse suco que você está referindo. Então você pode começar tratando com procedimentos cosméticos, né? Principalmente os preenchedores, que você coloca um pouquinho de preenchedor aqui, você atenua essa depressão, esse vale, que é o suco. Quando esse suco é muito fundo e se tem muita sobra de pele, aí você já tem que partir para um procedimento cirúrgico, né? Que você tira, aí é que vem aquela história que nós estávamos conversando anteriormente, do facelifting ou suspensão facial, né? No que você retira a pele, você retifica essa sobra de pele e o suco desaparece. Se você fizer isso no seu rosto, vai desaparecer como desapareceu no meu. O Thiago não tem. Não. Olha que cara de jovem que Mas ele eu tenho pé de galinha. Você é mais novo que o Pedro? Um ano, vai, um ano. Só de experiência de vida Não, mas é mais novo. eu tenho cara de mais jovem desde pequeno. Mas você tem uma aparência que é pelo menos uns 10 anos mais novo. Sim, que o Pedro. mas isso é desde que eu sou pequeno. Não querendo desmerecer o Pedro. Não, mas eu tô me sentindo... Pra mim é um elogio, porque é a cara da experiência, que é George Clooney. Boa, uma cara de George Clooney. A gente compensa os comentários de qualquer jeito. Mas isso é uma característica que eu tenho desde pequeno, assim. Eu sempre pareci mais jovem do que eu sou, né? Então... Mas o que eu tenho bastante, que o pessoal fala, são as expressões mais aqui do lado do olho, né? Que eu imagino que as mulheres se preocupam mais do que os homens também com essas rugas aqui. Sim, mas eu né? acho que a expressão faz parte da vida, né? Aí eu volto ao Isso é um assunto interessante de a gente abordar. do Pedro, né? Pô, essas marcas aqui são as marcas da minha experiência. Então, cada um que conviva com elas, entendendo do jeito que achar que deve, né? Na verdade, a gente está falando aqui mais do excesso da manifestação externa da experiência, não do que você tolera, né? Agora, eu acho que essas rugas de expressão... Por exemplo, se você está preocupado, você franze a testa. Sim. Você está surpreso, você levanta a sobrancelha. Né? Você sorri, o olho fecha um pouco. Né? Você, como radialista, como uma pessoa que se expõe na televisão, pô, se você não tiver expressão, ninguém vai saber o que você está entendendo. Nem se você está se divertindo com o cara que você está entrevistando. Né? É verdade, é que nem às vezes alguns atores e atrizes, quando eles exageram nesse procedimento... Fica sem expressão. Fica um rosto muito... que não mexe, né? É verdade, muito estático. Ficou a máscara, né? Então essas rugas que aparecem no canto dos olhos, né? Evidentemente são as rugas que... Bom, elas podem se apresentar de duas formas, né? Aquelas que surgem quando você movimenta a mímica facial, são chamadas rugas dinâmicas, ou aquelas que já aparecem independente do seu movimento muscular. Normalmente, a demanda pelo tratamento é quando a ruga ela já é perene, depende do seu movimento. Ela tá ali. O que acontece com você é fisiológico, né? Tá. Você sorriu, a pele enruga porque o músculo está se movimentando. Claro. Agora, o que eu acho... o assunto de cirurgia plástica... O senhor só faz cirurgia ou você aplica botox também, essas coisas? Me chama de você. Você, desculpa. O doutor. Eu tenho menos ruga do que o Pedro. Eu reparei nisso. E tenho mais cabelo. É verdade. Nossa, apesar de estar branco aqui. O Marcelo veio pra te detonar. Então, mas você aplica botox também? Ou é só cirurgia que você trabalha? Tem cirurgiões plásticos que atuam na cirurgia e atuam também nessa área da cosmiatria, que é fazer botox, fazer preenchedor, essa parte menos cirúrgica. Eu defini como meu nicho de trabalho a cirurgia. Tá bom. Então eu tenho uma pessoa na clínica que faz os procedimentos, que ela é especialista nisso. Eu sou meio da teoria de que cada macaco no seu galho, né? Eu fui treinado para ser cirurgião, eu tenho que colocar uma pessoa que se dedicou
a essa atividade do preenchedor, Tá bom, entendi. do Botox. Agora, eu oriento para que não faça de mais nem de menos. Tá, Olha, tá. essas rugas aqui na fronte estão exageradas, eu preciso que coloque um preenchedor para fazer com que elas sumam. Tá né? bom, entendi. Mas eu não faço. Tá. Eu gosto de operar, eu gosto de fazer cirurgia. Por que eu tô falando isso rapidinho, Pedrão? Porque eu acho que esse assunto de cirurgia ou de preenchimento, botox, enfim, é um assunto que existe uma linha tênue até onde as pessoas acham legal, até onde não acha que é legal, acha que é exagerado, e não tem como você traçar essa linha de uma forma objetiva, a partir daqui, porque é subjetivo, né? O que eu tô querendo dizer? O Pedro falou, tem pessoas que às vezes exageram na mão e a pessoa fica sem expressão, fica uma coisa artificial, né? Você perguntar para a pessoa, talvez ela esteja satisfeita com aquilo. Você perguntar para outras pessoas, fala, nossa, ficou horrível. Então existe uma linha ali que é subjetiva. Eu sou uma pessoa que eu admito que nesse aspecto mais de cirurgia plástica, eu acho que eu sou mais conservador, Pedrão. Eu defendo mais a ideia de que, cara, envelhecer faz parte, as rugas fazem parte da vida, como você acabou de falar. Mas aí você falando agora, principalmente a sua fala do começo da nossa conversa, ela me impactou, Marcelo, porque você trouxe a questão da mensagem que você passa para os outros. E aí eu falei, pô, às vezes eu olho para uma pessoa e falo, pô, a pessoa vai fazer plástica, fresca, mas quem sou eu para falar isso da pessoa, sabe? Eu não sei como que o que a pessoa tá vendo no espelho impacta na autoestima dela, na confiança que ela tem. E aí, mais uma vez, voltando ao assunto que você trouxe, que tá totalmente de acordo com o que a gente distribui de conteúdo nas redes sociais no Moda Masculina e eu também no meu perfil pessoal. Porque você falou, voltando à questão do cansado, você falou, né, quando as pálpebras estão caindo muito, quando você tem uma bolsa aqui muito grande de gordura, você passa uma mensagem de cansado para as outras pessoas. E às vezes você não tá cansado. Às vezes você tá super descansado, você tá bem, você tá motivado, mas aí a pessoa te olha e fala, pô, dormiu pouco essa noite, né? Foi difícil. Então, cara, de repente uma cirurgia dessa é importante até profissionalmente pra pessoa, sabe? Pra ela poder passar uma mensagem diferente, a mensagem que ela representa interiormente, né? Que o corpo dela não tá conseguindo passar por alguma característica específica. Então, eu acho que essa leitura do limiar, do que é importante, do que é supérfluo, é muito subjetivo, não tem como traçar, né? Pontualmente. Muito menos julgar, né? Muito menos julgar. Você não vai julgar a pessoa que fez o procedimento A, B ou C. Eu acho que o segredo da medicina, assim, a arte do médico, é tentar personalizar o que vai fazer, né? Eu percebo aqui claramente que talvez o Thiago e o Pedro tenham personalidades bem distintas, se dão super bem, convivem juntos, são sócios, etc. Então, talvez o que eu fosse fazer com você fosse diferente do Thiago, do Pedro, diante de uma mesma demanda. Legal isso. Mesmo considerando que o Pedro é um cagão em relação à medicina. Legal isso, Marcelo. Isso daí tem tudo. Outro dia a gente conversou com um visagista e ele falou que cada vez que ele vai fazer um corte, ele precisa conversar com a pessoa para entender o que a pessoa quer. Que ele chamou. Como é que o Ronô chamou isso, Pedrão? Ele deu um nome para esse processo que eu esqueci. Mas é tipo uma anamnese. Né? É quase uma anamnese, né? Colher a história. Na verdade, você não está tratando uma ruga, você está tratando uma pessoa. É isso aí. E você tem que entender qual a relação dela com aquilo. Né? Se ela está te procurando, a maior parte das vezes é porque aquilo já está incomodando. Muito interessante. Agora você só precisa indicar o melhor procedimento para não exagerar, para não perder a mão. Sim. Né? De repente, o indivíduo quer uma melhora sutil. Isso é muito frequente entre os homens. Olha, Marcelo, eu tenho 60 anos, estou achando a minha face um pouco cansada. Eu quero dar uma melhorada nisso aí, mas não quero que ninguém perceba. Eu não quero que meus amigos me sacaneiem. Eu quero que a pessoa olhe para mim e fale assim, pô, Pedrão, tá voltando de umas férias, né? Ou então, pô, mudou o corte de cabelo e o cara não consiga perceber que você fez um facelift, que você fez uma pálpebra. É uma demanda extremamente frequente entre os homens, sabe? Até mesmo, às vezes, na cirurgia de nariz, de interessante face, isso. Né? Esse é um comportamento, assim, bem do sexo, do gênero masculino. A mulher não tem muita preocupação? Aí você tem
variantes, né? Tá. Você tem algumas que não estão nem aí, né? Tem outras que eu chego até a aconselhar. Olha, não quero que ninguém fique sabendo, coisa e tal. Então a senhora faz o seguinte: procura seu cabeleireiro, né? Vai lá, muda o corte, muda a cor do cabelo. A gente faz o rosto. Quando alguém te encontrar e falar assim, poxa, dona Maria, o que aconteceu? Ah, mudei Cabelo. o corte de cabelo. É uma boa Faz estratégia. as duas mudanças juntas pra... Que É aí uma você boa dilui, estratégia. né? Aham. Aí um dia desses, uma me ligou e falou assim, me mandou uma mensagem. Pô, Marcelo, minhas amigas não estão acreditando mais que foi a mudança do cabelo. Eu falei, ó, diga que você começou a usar cremes diferentes. Já que você não quer abrir para suas amigas que... Aham. Parece que as pessoas começam a ter um certo desejo por envelhecer bem, envelhecer jovem, sem estigma. Eu acho que esse é o ponto. Né? Entendi. Que fez isso, fez aquilo, ficou com aquele rosto muito puxado. Demi Moore, você já viu a foto dela recentemente? Recentemente... Eu não vi. Pô, foi um cirurgião plástico super famoso nos Estados Unidos, mas o cara perdeu a mão, entendeu? É uma Entendi. moça, uma atriz que na nossa época... Ah, nossa senhora. Pois é. Ele Caraca, marcou muito velho. aqui a parte de cima, cara. Meu Deus, mas Isso é. porque ela tá cheia de maquiagem nessa foto, né? Ela tem quantos anos? Então, às vezes, você discute... Ela deve ter uns 55 a Nossa, 60 gente. anos. É, Às vezes, não quando deve você nada. discute os casos em que se exagerou na cirurgia, esse é um caso emblemático. Mas né? nesse caso, assim, o que acontece? O profissional erra ou é o pedido do cliente que fala, não, quero isso mesmo, mesmo que fique exagerado? Você sabe que eu acho que o profissional erra por atender uma demanda que ele não concorda. Ah, tá. Então, chegar uma paciente na minha clínica e falar assim, doutor, eu quero isso, quero aquilo, quero coisas que você, tecnicamente, talvez seja até possível, mas que não concorda. Você não consegue dar concorda com- exemplos na prática? Por exemplo, eu não faria isso na Demi O Moore. que ela fez exatamente? Ela fez um facelift chamado Deep Plane, que o cara puxou muito as Entendi. estruturas profundas da face e meio que desestruturou o rosto. Tá, entendi. Eu tenho a impressão que, o meu ponto de vista, é que você faz uma cirurgia de rosto para embelezar, para abrir o rosto, para melhorar a expressão. Aham. E não pode ter estigma, né? A gente, às vezes você vê no consultório aquele rosto tão puxado, né? Que parece um burro de charrete. Você já viu o burro de charrete com aquela coisa assim? Aham. Você perde o contorno do rosto. Ou um outro problema clássico que a gente tem visto é excesso de preenchedor. Né? Tá. A pessoa, para atenuar esse suco, vai colocando preenchedor. Daqui Fica a pouco inchado. tá com o rosto redondo, gordo, sem forma, totalmente diferente do que ela é. É muito preocupante quando você mexe na terceira dimensão do rosto, que é o volume. Ah, Né? É mais tranquilo quando você mexe nas duas dimensões, que é tratar o excedente de pele. Mas quando você mexe na volumetria... Quais são as duas primeiras dimensões? Que você falou? A dimensão é você tratar o excesso, a sobra de pele. Tá. Você tirar o que tá sobrando, mantendo o volume do rosto como sempre foi. Tá. Agora, quando você começa a mexer na volumetria, aí tem que ser uma coisa feita com muito critério. Entendi. E aí, Pedro, sabe o que é que tem nos ajudado muito? O quê? Programas de simulação. Ah, Existem hoje alguns programas que você simula, você faz uma foto do paciente, aí você aumenta a maçã do rosto, colocando 3, 4, 5 ml, e aí você vê como se fosse um projeto. Aham. Sabe aquele projeto que o arquiteto usa chamado AutoCAD? sim, sim. Que você tem uma ideia de como é que vai ficar. Marcelo, só puxa um pouquinho o mic pra você, por favor. Como é que vai ficar a casa, como é que vai ficar a sala, como é que vai ficar o quarto. Então você tem alguns programas hoje na cirurgia plástica que você consegue, por exemplo, chega uma paciente, doutor, ontem mesmo eu atendi uma paciente assim, eu quero colocar um silicone pequeno. Pô, o que é pequeno para você? Será que é o mesmo Aham. pequeno meu? Que é aquilo que você estava falando da subjetividade do resultado. Aham. Aí eu fui lá, examinei, eu falei assim, olha, na minha percepção,
você deve usar um silicone de 250 ml. Não, doutor, pelo amor de Deus, é muito grande. Eu falei assim, simule e depois você me diz o que você acha. Aí fui lá, simulei. Sabe aquele óculosinho de realidade virtual? Sei. Você põe aquilo, a pessoa olha para baixo assim. Meu Deus, assim? É. Caraca. É muito curioso, porque às vezes a paciente fica na minha frente, como vocês estão aqui, e eu fico olhando a expressão, né? Quando ela põe o óculosinho assim, aí ela olha pro colo e ela consegue enxergar a mão. Às vezes elas fazem assim com a mão, né? E aí eu pus o 250, ela falou assim, doutor, achei que ficou pequeno. Olha então só. é o tipo do paciente que se eu não tivesse uma tecnologia me auxiliando, provavelmente eu ia errar. Sim. Porque se eu falei 250, ela achou exagerado, ela me disse que queria uma mama pequena, na verdade ela não queria uma mama pequena, o pequeno dela era um médio para mim. Isso você pode fazer em relação ao nariz, em relação ao rosto, em relação à pálpebra. Isso aí muda tudo, né? Essa simulação aí. Que coisa. Então a simulação você mostra para o paciente, né? Olha, se eu operar suas pálpebras, seus olhos vão ficar parecendo essa simulação. É isso que vai te deixar feliz? É isso que você quer? E aí você tira a expectativa do exagero ou do... O que é o inverso do exagero? A subcorreção, né? Você tirar de menos. Sim. E quando você exagera, doutor, tipo no caso aqui que a gente viu aqui da Demi Moore, tem como reverter? Ótima pergunta. Toda reoperação é mais difícil, né? Se você me perguntar se tem como, em algumas situações sim, em outras não. O caso da Demi Moore eu acho muito difícil, né? Porque na hora que tracionou e tirou o excesso, você não consegue devolver o que foi retirado. Sim. Né? Então aí tem que esperar o processo de envelhecimento continuar, porque ele continua, para que talvez essas estruturas relaxem e ela passe a ter uma face de novo mais dentro de uma normalidade. Aí tem uma coisa que eu queria perguntar, Pedrão, eu não sei se é exatamente o mesmo conceito, mas a gente está falando de correções, principalmente de envelhecimento, vamos dizer assim, né? Então a pálpebra cair, algumas rugas que não são mais só de expressão, que elas permanecem ali, a questão daqui do bigode chinês. Mas tem também, hoje em dia, fala-se muito sobre, eu não sei se é a mesma coisa, talvez eu estou falando besteira e você me corrige, da harmonização facial, que não necessariamente tem a ver com envelhecimento. Inclusive o Coloral fez, abraço pro Coloral que veio aqui conversar com a gente. E quando o Coloral, que é um influenciador também, um criador de conteúdo na internet, ele fez a harmonização facial, ele falou na página dele, eu falei, cara, o Coloral fez pra quê, tá ligado, velho? Pô, o Coloral já é super estiloso, tal, não sei o quê. E aí ontem ele fez uma publicação na página dele que ele mostrou antes e depois, principalmente de perfil. E é uma diferença grande. E ele fez principalmente, ele levantou um pouco o nariz, porque o nariz dele era curvado e era pra baixo. Mas eu acho que a maior diferença que teve no rosto dele foi ele puxar um pouco o queixo. Ele acho que preencheu, puxou o queixo e tirou a papada. E você vê que realmente o rosto dele ficou mais equilibrado. Eu lembrei muito do Ronan, porque veio o visagista aqui e falou pra gente sobre o equilíbrio das linhas do rosto, né? Principalmente de perfil. Eu lembrei muito dele quando eu vi essa harmonização do Coloral. Então, não é uma questão de envelhecimento nesse caso, né, doutor? Como é que funciona a harmonização facial hoje? As pessoas te procuram muito, homens te procuram bastante para fazer? São dois aspectos da cirurgia plástica, sabe, Thiago? Você tem o envelhecimento, aqui a gente começou abordando o envelhecimento, porque a pálpebra quase sempre está relacionada com o envelhecimento. E são as alterações constitucionais, né? A pessoa pode nascer com pouco queixo, ou com uma ponta do nariz muito caída, ou com um dorso do nariz muito alto, como se fosse um nariz de tucano, né? Que isso não tem nada a ver com envelhecimento. Sim. Você pega um jovem com 20 anos, ele pode ter um mento pequeno para trás, um nariz muito grande. Pode ser muito para frente também? Ou muito para frente, projetado. Né? Ou muito projetado, que são as alterações constitucionais. Tá. Que dentro de um limite, você resolve preenchendo, que você está adicionando ou subtraindo, como no caso Coloral, é isso? É o Coloral, Do Coloral, né?
O que acontece com o coloral? Onde ele tinha papada, ele lipou. Aí é cirurgia? Você tira a gordura. Mas né? como? Com cirurgia? Com cirurgia, tá. como se fosse uma pequena lipo. Onde ele não tinha queixo, ele aumentou. Então ele compensou esse segmento da mandíbula fazendo um pouco de lipo e projetando um pouco o mento. Não quer dizer que isso não tem relação com a idade. Sim. Provavelmente ele já nasceu ou desenvolveu a face dessa forma. Sim. E existem várias outras alterações constitucionais que o cirurgião plástico também corrige. Uma das mais frequentes é a orelha em abano. Né? Uhum. Aquele menininho que nasce e a orelha é bem saliente, começa a ter... É que hoje a gente chama de bullying, mas na minha época um moleque começa a sacanear o outro na escola com aqueles apelidos, né, pejorativos, né? E normalmente não tem nada a ver com envelhecimento. Você vai e corrige a orelha reposicionando as cartilagens. Sim. Existe uma alteração muito frequente no jovem, no adolescente, pós-puberdade, no adulto jovem, que é a ginecomastia. Tem bastante, né? Que é a presença do peito, né, no homem. Isso não tem a ver com a idade. Né? Tá. Durante a fase da puberdade, existe um controle hormonal, um equilíbrio hormonal de hormônios masculinos e femininos que podem desenvolver um pouco o tecido mamário, formar aquela pedra atrás da areola, sabe, Pedro? Eu tinha isso quando era adolescente. E doía bastante. E até uma brincadeira que um apertava o outro porque sabia que doía, né? Doía pra caramba, você é louco. mesmo? Nossa. Eu tinha, era bem grande a pedrinha que tinha aqui nos meus mamilos. E doía muito. Aí na pós-adolescência isso regride, né? Isso vai desaparecendo. E às vezes isso permanece. No que permanece, normalmente esse jovem procura o cirurgião plástico. Porque assim, não gosta de jogar um futebol porque não quer ficar sem camisa. Sim. Não quer ir na praia, vai pra praia de camiseta. Sim. É um complexo enorme a presença da mama no homem. É né? mesmo. Às vezes aquele menino mais gordinho tem um pouco de peito. Olha, talvez os pacientes masculinos mais felizes com meus procedimentos que eu já fiz até hoje sejam os jovens que fizeram ginecomastia. Você tira um peso, você tira uma carga, você muda o comportamento do E é uma cirurgia jovem. simples. É uma cirurgia simples. As cirurgias, de uma maneira geral, a simplicidade ou a complexidade depende do caso. Sim, tá. Por exemplo, uma ginecomastia. Você pode ter desde o broto mamário, essa pedrinha que você falou atrás da areola, a você pode ter uma mama sutiã 42. Tá. A complexidade vai depender dessa apresentação do problema. Tá. Tirar um pouquinho de tecido mamário retroareolar, complexidade mínima. Quando você tem uma mama grande, você não vai deixar o jovem cheio de cicatrizes. Né? Você tem que pensar como é que você vai posicionar, porque cicatriz no tórax é estigmatizante também. Tá. Pode ser uma cirurgia de maior complexidade que requer um pouco mais de experiência. Entendi. Então existe essa gama de apresentações. E a ginecomastia, ela também pode ser decorrente de uso de medicamentos, né? Principalmente aquelas bombas de academia. Sim, eu ia tava falar, pensando nisso, Porque cara. eu tenho 3 amigos, que amigos em comuns com você também, Silvis, que todos eles foi isso. Malharam muito uma época, ficaram fortes, daí quando pararam de treinar um tempo depois, ficaram assim, tiveram que operar. 3 casos. Depois eu falo os Parou nomes. de malhar, parou de usar o medicamento, o peitinho aparece. É. Não tem jeito. É. Né? E tem alguma forma de tratar isso sem ser com cirurgia? Porque tem bastante gente que me procura por DM pedindo dica de estilo, né? Pra tentar suavizar, mas tem? Quando você suspende o medicamento, regride, Tá. mas dificilmente regride 100%. Né? Mas no caso de quem não cresceu por medicamento, uma questão biológica mesmo do corpo, não tem como, né? Difícil. E quando você tem ginecomastia, você também tem que pesquisar algumas patologias que podem estar associadas. Ah, tá. Né? Tem algumas alterações hipofisárias, que é uma glândula que você tem, da suprarrenal. Você precisa avaliar os hormônios da suprarrenal, que também é outra glândula, e avaliação do testículo. Tá. Tem algumas lesões de testículo que podem ter como manifestação clínica a formação do peitinho da ginecomastia. Entendi. Aproveitando que, então que a gente agora está começando a falar de corpo, você
disse que aqui em relação ao rosto, pálpebra e aqui a papada são os que os homens têm procurado mais. Em relação aqui, então, agora a parte de baixo, o que tem uma maior demanda? Eu imagino que a questão aqui da... Ginecomastia. Ginecomastia, tenho que lembrar esse nome. E o que mais que os homens têm procurado? A pochete, os flancos. Ah, tá. Puta, isso incomoda. Gordura localizada. Gordura localizada, às vezes no abdômen, mas principalmente nessa Dos região lados. dos lados, né? Parece que você vai lá, coloca um shot, fica aquelas duas pochetes aqui salientes. Essa é uma demanda também frequente. Que é o tratamento, é se fazer uma lipoaspiração, associado ou não a uma tecnologia que promove a retração de pele. Tecnologia? Em que sentido tecnologia? Boa pergunta. Todo o desafio da cirurgia plástica sempre foi tratar flacidez de pele. Por que tratar flacidez de pele? Significa retirar a pele e, como consequência, cicatrizes. Sim. Certo? Se você vai levantar o rosto, você tem uma cicatriz em volta da orelha para tirar o excedente de pele. Você vai levantar a mama, você tem uma cicatriz na mama para poder tirar o que sobra de pele. Você tem aquele abdômen avental, né? Principalmente em pessoas que perderam muito peso. Sim. Você faz uma cicatriz e remove aquela pele, né? Agora, certas regiões, como o braço, como a região dos flancos, essa região lombar, como a região das costas, e uma flacidez menos acentuada, será que você tem alguma forma de tratar sem cicatriz? Aí é que surgiram nesses últimos 2 anos uma tecnologia chamada Baritite e Morpheus. É uma cânula de lipo que emite uma radiofrequência na ponta e essa radiofrequência emite calor. A ponteira vai até 70 graus centígrados e o calor faz a pele retrair. Nossa. Então, é a grande coqueluche no mundo hoje é a aplicação dessas tecnologias para poder provocar essa retração de pele. Nossa. Recentemente, a Kim Kardashian deu uma declaração nos canais acho que foi no YouTube, dizendo que ela não abre mão de fazer um Morpheus para retrair a pele do abdômen, do bumbum. Mas isso é saudável, doutor? Porque é energia, né? É calor. Você não está injetando nada. Não, mas sei lá, não mexe com a química do corpo, com a saúde da pele, não tira a hidratação da pele, sei lá. Mexe de forma favorável. Favorável. Porque o corpo tem alguns mecanismos de restauração. Por exemplo, quando você provoca um trauma térmico, né, o corpo restaura esse tecido e aí modifica o colágeno. A pessoa está com aquela pele mais quebradiça, menos elástica pelo envelhecimento. A aplicação da tecnologia promove uma restauração e uma mudança de colágeno, já comprovada cientificamente com biópsia, sabe? Então, ao invés de prejudicar, você está fazendo uma renovação, né? Parecendo com o que se faz na pele, que talvez vocês já devam ter ouvido falar, com o laser, né? Você passa o laser, dá aquela esfoliada, provoca uma queimadura e aí vem uma pele nova, mais viçosa, mais hidratada. Então, eu ouvi dizer recentemente sobre isso. Que loucura. Você queima a pele, né? Pra ela dar uma renovação. Nossa, velho. Mas isso já tem um tempo que... Isso antes já do é laser, antigo. O pessoal fazia com... fenol, com ácidos. Você nunca fez tipo uma limpeza de pele que daí passa uns negócios que depois dá uma descascadinha? Esfoliante já, mas assim... O esfoliante é um trauma químico na pele, né? Que é... Qual a diferença de um esfoliante leve para um laser? A profundidade da queimadura. Enquanto um tira aquele epitélio mais superficial, né, aquela queratose, né, o outro vai em planos mais profundos. Entendi. Por isso que fica vermelho, né? Uhum. E como você não pode aplicar essa tecnologia no corpo inteiro, né, surgiram esses equipamentos, esse Baritite, né? E esse Baritite e o Morpheus, aí é especificamente para pele. Ele deixa a pele mais firme, não chega a mexer na camada da gordura, por exemplo. A gordura chega. Chega São também. duas ponteiras diferentes, tá? O Baritite ele passa no subcutâneo. O subcutâneo é o tecido que está embaixo da pele, a gordura, né? O calor explode o adipócito, que é uma célula de gordura.
Então você provoca o calor, você destrói alguns adipócitos e provoca a retração. Entre a pele e a musculatura existem uns ligamentos, né? Porque se não existissem esses ligamentos, você ia fazer assim e a luva da pele ia rodar no seu corpo. Né? Então, esses ligamentos, eles fazem parte da frouxidão, do relaxamento de uma pele mais firme. Quando você provoca o calor, você vai retraindo. Digita Baritite em Mode e vê o videozinho que você vai entender bem. Mas aí quando você explode as células de gordura, para onde que vão esses resíduos? O corpo absorve, né? Porque não é uma... É assim, normalmente você faz a lipo, você tira o excesso de gordura e associa a tecnologia para provocar retração de pele. Tá, entendi. Você imagina, Thiago, você tem 1 litro de gordura na barriga. Tá? Quando você tira esse litro de gordura da barriga, se você não aplica uma tecnologia, essa pele fica frouxa. Sim. É o que acontece no abdômen da mulher depois que engravida. Sim. Né? Então, e aí você evita a cicatriz. Você passa o equipamento para provocar essa retração. Entendi, retração. É assim, é uma grande novidade, coqueluche no mundo em relação a promover uma retração de pele sem a cicatriz, sem a cirurgia. Interessante. E funciona muito bem para homens. Cicatrizes em mulheres, elas aceitam de uma forma muito mais tranquila do que no homem. O homem tem mais dificuldade para aceitar a cicatriz. Aí uma pergunta que eu tenho. Você falou que é uma tecnologia nova no mundo, não sei o quê. Já aqui no Brasil ela já chegou? Porque normalmente Estados Unidos chega antes, né? Já tem disponível aqui para... Ah, tem sim. Eu tenho usado essa tecnologia faz pelo menos 1 ano e meio. Ah, então você já está usando ela, legal. Estou usando, tem mais de 100 pacientes que eu fiz. Né, tá. Legal. Não é uma coisa ainda hipotética, não, é uma coisa real. Né? Sim. A gente tem feito isso. Hoje eu não consigo mais fazer uma lipoaspiração se eu não passo o aparelho para dar um boost no resultado. Porque você consegue a contração de pele. Pô, então é até legal a gente já aproveitar para deixar o seu Insta, que é @Clínica Marcelo Sampaio no Instagram. E a pessoa pode agendar a consulta aqui pelo WhatsApp, né? Pode sim. Tá, legal. Atende aqui em São Paulo. Em mais alguma cidade você atende ou em São Paulo especificamente? Eu concentrei minhas atividades aqui. Eu acho que o médico não pode muito ficar pulando de galho em galho. Né? Eu concentrei minhas atividades em São Paulo, atendo, dou toda assistência. Agora eu vou te contar um aspecto curioso. Talvez 50% ou 60% dos pacientes que eu atendo são de fora do estado de São Paulo. Só para você entender o potencial da cidade em relação à prestação de serviços. Incluindo pacientes do Uruguai, Paraguai e Bolívia. Nossa, América do Sul. Não digo América do Sul, porque assim, a Argentina tem muito pouco, o Chile tem pouco, Colômbia e Venezuela menos. Né? É Uruguai, Paraguai e Bolívia que tem São Paulo praticamente como uma referência de excelência em relação a tratamentos médicos. Mas por que esses 3 países especificamente? Você sabe diagnosticar isso? Eu acho que pela proximidade, né? Talvez porque não tenha um sistema de saúde tão bom quanto o nosso. Talvez a Argentina seja um pouco menor. E aí Colômbia e Venezuela. A Venezuela por razões óbvias, a Colômbia talvez um pouco pela distância. Entendi. Né? Agora, antes da pandemia, o número de pacientes de Angola também que nós atendíamos era enorme. Né? Caramba. Então você tem uma medicina em São Paulo que atinge... o país inteiro. Sim. E alguns países da América do Sul, alguns países da África, eventualmente brasileiros ou parentes de brasileiros que moram nos Estados Unidos ou na Europa, eles não se tratam fora do Brasil. Né? Entendi. Esperam as férias, retornam e fazem aqui. Agora tem uma pergunta interessante, é uma prestação de serviço, que eu sei que muita gente pode estar interessado. Existe operação de aumento peniano? É uma boa pergunta. Existe algumas opções, mas que não são muito
como é que eu diria? Protocoladas pela medicina. Tá. Né? A principal delas é enxerto de gordura no pênis, para poder engrossar. O que é mais difícil é você alongar. Tá, entendi. Tá? Mas é uma cirurgia que ainda é questionada por muitos. Tá. Em termos de saúde mesmo. Em termos de saúde, em termos de evolução, em termos de função. O senhor já fez e alguma? riscos. O senhor, você? Não, já fez nunca alguma? fiz. Tá. Nunca fiz. Até porque não é protocolado, né? Até porque não é protocolado. Tá. Entendeu? E redução? boa, É off-label. Entendi. Mas deve ter muita gente Porque, que faz, porque né? esses tempos teve um cantor sertanejo que saiu a notícia que ele fez isso aí. Então, pergunta Nossa, boa não essa. sabia, Este não. mercado também está mais voltado à urologia do que mesmo a cirurgia plástica, sabe? Entendi. Mas eu acho que é uma demanda absurda, tá? Todo homem quer ter o pinto maior do mundo, né? Mas ainda não tem nada muito protocolado. Desculpa se usei um termo meio fora do script. Imagina. É que eu acho que nesse caso seria mais a gente tratar da saúde mental dos homens do que do pinto especificamente. Excelente. É mais uma Porque eu questão. acho que o desejo de ter um pinto grande não é físico, é mental, né? É uma questão cultural. E redução existe? Você já Não. ouviu falar? Não? Não existe. Tá. Existe que, durante a minha formação, nós tivemos a oportunidade de fazer, que é reconstrução de pênis em quem teve amputação traumática. Caramba. Que aí é uma cirurgia de uma complexidade gigantesca. Faz uns 10 anos que eu estive num congresso na Inglaterra, e aí vem a história do brainstorm. Fui eu e um colega urologista, e é tão difícil essa cirurgia que eu falei para ele, cara, a gente precisa começar a pensar uma possibilidade de fazer um transplante de pênis. Aí ele falou assim, pô, isso é loucura, cara. Eu falei, olha, mas imagina, o cara tem uma amputação traumática, como é que fica? E aí voltamos, né? Aí uns 5, 6 anos depois, ele me mandou uma mensagem, cara, fizeram o primeiro transplante de pênis do mundo. Aí eu falei, Nossa. Uma dúvida que eu sempre tive também, doutor, é em relação a pessoas que mudam de gênero, que querem alterar o corpo em relação a isso, né? Como é que funciona esse tipo de operação? Então, uma pessoa que tem todo o aparelho feminino de reprodução e aí quer mudar para o aparelho masculino, ou vice-versa. É possível, não é possível? Como é que funciona a isso? mudança de sexo de homem para mulher é uma realidade que já existe há muito tempo. É uma cirurgia extremamente elaborada, Tá. né? Porque é uma cirurgia morfológica, você vai dar forma, e funcional. Sim. É uma cirurgia que o homem que mudou de sexo, né, de gênero, Sim. às vezes eu até me confundo um pouquinho com De essa gênero. nomenclatura, eu mas também é todo tudo mundo de entende. Que você vai fazer uma neovagina, né? Então você faz uma amputação do pênis, você pega a glande, que é o órgão sensível do pênis, Aham. faz uma neovagina no períneo, que é aquela região entre a bolsa escrotal e o ânus, né? Coloca a glande lá no fundo da vagina para poder dar sensibilidade. Tá. Pega a pele do pênis e recobre o canal vaginal Tá. para poder formar um canal. E pega a bolsa escrotal e faz os grandes lábios da vagina. Nossa. Se eu mostrar para você fotos, você não vai saber se é homem ou mulher. Agora, para fazer um neopênis numa mulher que quer se tornar homem, é muito mais complexo, porque você não tem nenhuma estrutura do corpo que se assemelha ao corpo cavernoso, que é uma membrana rígida, né? Então, tudo que você faz você pode fazer um tecido do braço para fazer um neopênis, mas fica uma pele pendurada. Entendi. Se você coloca uma prótese interna com o atrito, a prótese perfura, exterioriza, então é muito mais difícil tecnicamente. Mas existe? Existe, mas não dá muito. Existe na reconstrução peniana por amputação. Tá. Na mulher que quer ter um pênis, eu não
conheço ninguém que faça. Que o chama-se homem trans, né? Homem trans. O que eu sei é o transfeminino. O que eu sei é que você estimula hormonalmente para poder desenvolver o clitóris né? Tá. Mas você não consegue fazer um neopênis. Entendi. Mas você já tá puxando um assunto que não é muito da minha área. Mas é mais da sua do que da minha, com certeza. Então Vocês dois estão me apertando. Então eu vou puxar um assunto que é bem da sua área, porque é uma coisa que eu reparo em mim e que minha esposa fala bastante. Vou tirar o óculos até pra você ver. É uma coisa. Ele quer uma consulta, doutor. Quer uma consulta aqui. Eu tenho a sobrancelha triste. Tem mesmo. Ela é triste, assim. Quando eu tiro o óculos, parece que eu tô assim, sabe? E eu sempre fui assim, porque eu não sei se é a estrutura. Isso é uma coisa que é relativamente fácil dar uma puxadinha assim e ficar, tipo, com aquela sobrancelha mais David Beckham, né? Tipo, mais decidido, sabe? Clique isso, que aqui, ó, tal. O que você tem que pensar é se você quer essa mudança, né? Porque assim, você provavelmente tem essa sobrancelha nessa posição desde sempre. Sim. Você sempre foi aquele emoji com a carinha triste sou, assim, exatamente, né? assim, eu sou um cara bem emocional, então no final das contas combina com a personalidade. É que você mexe muito a testa, então a gente nem percebe direito que a sobrancelha tá para baixo. Mas os seguidores O que você percebem. faz para levantar a sobrancelha é uma cirurgia que é muito feita em homem, chama Castanhares, uma cirurgia antiga, né? Você tira um pouquinho de pele na transição dos pelos para a testa. No que você tira a pele, você sobe um pouquinho a sobrancelha. Porque normalmente, na mulher, você faz uma incisão na linha do cabelo e você faz um túnel e puxa por dentro. Mas o homem, normalmente, ele é calvo ou tem essas entradas muito grandes. Então, você não vai deixar uma cicatriz aqui. Então, existem algumas particularidades. A não ser que você tenha um cabelo como o do Thiago, né? Nossa, né? Que eu não sei também até quando vai durar, né? Mas por enquanto tá. Sua genética é cabeluda, cara. 30... Não, mas meu pai era calvo. Mas aos 35 anos, cara, se você fosse ser careca, acho que já tinha caído mais, cara. Aliás... Eu tenho 54, eu tô cabeludo. Não, né? você já vi que é do time dos cabeludos. Aliás, essa é outra pergunta interessante. Quando a gente fala da sua especialização de cirurgia... O cabelo você também faz ou aí é outro tipo de profissional que mexe com transplante? Hoje o cabelo virou assim uma subespecialidade tão forte dentro da cirurgia plástica que existem colegas que só fazem cabelo. Porque você precisa montar toda uma estrutura, cirurgias longas, né? E você tem que ter uma equipe para fazer esse transplante do folículo piloso. Às vezes você implanta 2, 3 mil folículos, faz 3, 4 sessões. É uma cirurgia trabalhosa. Então existem cirurgiões plásticos, talvez tenham alguns dermatologistas também, que se dedicam exclusivamente à cirurgia do implante capilar. Muito bom. Seu Viseu, eu acho que eu já fiz todas as maiores perguntas que eu tinha curiosidade. Não, a gente tem mais 3 minutos. Doutor, eu sei que você falou que não é a sua especialidade, mas eu fiquei com uma dúvida ainda em relação à mudança de sexo. O Silvio sempre gosta de colocar os convidados Não, em Pedro, são 30 anos de experiência, ele sabe se esquivar tranquilamente. A cirurgia que você explicou de mudança de sexo, né? Uma pessoa que nasce do sexo masculino e quer transformar o aparelho lá reprodutor para o sexo feminino. Funcionalmente, funciona principalmente para sexualmente? Porque Sim. a mulher, ela precisa lubrificar. Mas então, a pessoa consegue ter o processo de lubrificação também? Imagina, a lubrificação, ela vem da glande, né? Tá. Que é aquele líquido Sim. que sai na excitação do homem, né? Então você vai ter aquele líquido. Às vezes você tem uma quantidade menor do que na mulher. Porque o homem geralmente lubrifica menos que a mulher, Menos né? que a mulher, mas aí você vai usar um adicional externo e com certeza vai encontrar uma solução para deixar a relação sexual agradável e interessante. Porque você falou que a glande ela fica ali no final do canal. Agora então deixa eu ela te continua contar com uma coisa que é curiosa, né? O cirurgião plástico no Brasil que começou a desenvolver essa cirurgia se chama Farina. Como? Farina, né? Ele hoje, se tivesse vivo, teria quase 100 anos. E na década de 70, ele era um cirurgião plástico do Hospital das Clínicas. Ele sofreu um processo porque ele fez essa cirurgia numa paciente, né, transgênero, né,
com avaliação de psiquiatra, uma avaliação multidisciplinar. Porque esse tipo de cirurgia não é chegar assim e falar assim, o Tiagão bateu lá na clínica e falou assim, pô, cara, quero fazer uma cirurgia de mudança de sexo. Não. Existe uma equipe multidisciplinar, né, para fazer a sua avaliação psicológica, para ter a indicação. Você passa por várias etapas até a execução da cirurgia, né, para que todos tenham a certeza de que é aquilo que você quer. Tá. Você lembra que eu te disse que transformar uma mulher num homem é quase impossível. Imagina se você faz uma cirurgia de mudança de transgênero masculino para feminino, né, e você se arrepende. Ah, tá. Né? Não tem jeito. Sim. Você vai causar um problema gigantesco. Então, é uma equipe multidisciplinar que avalia, passa por todo um processo para chegar o dia e falar assim, olha, este paciente está pronto, ele precisa fazer a cirurgia, porque a autoimagem que ele tem do corpo dele não é de homem, é de uma mulher. Então, ele precisa ter uma identidade de gênero. E a gente não tem dúvida que essa cirurgia vai trazer um benefício para ele. Então, aí você faz. Normalmente, essas cirurgias, elas estão vinculadas a instituições de ensino, às academias médicas. Hospital das Clínicas, Escola Paulista de Medicina, Santa Casa de Misericórdia. Né? Eu não me recordo um médico em clínica privada ou trabalhando em grupos pequenos que abracem esse paciente, porque você precisa de uma equipe, estrutura. Você precisa de uma estrutura bem grande. Entendi. Interessante. Acho que dá tempo de... Deu 11 horas, mas dá tempo de fazer mais uma perguntinha, acho, né? Dá tempo, Dani? Depende da complexidade, né? Que se for não, que nem as minhas... Não é... Bom, é de média, mas é que antes da Vocês gente... dois se equilibram, né? Um pega pesado e um pega leve para manter o entrevistado... É o good cop e o bad cop. É que antes da gente começar, a gente tava batendo um papo aqui e o Dr. Marcelo tava falando sobre um congresso que ele foi e sobre novas tecnologias e novas tendências. Então eu queria te perguntar, assim, o que a gente pode esperar em relação a essa área de cirurgia plástica e estética para os próximos anos? O que é tendência? O que vem por aí muito forte? Uma das principais eu já te comentei, né? Que são esses aparelhos que promovem retração de pele, né? Não adianta você tirar a gordura. A gordura é um clássico, desde a década de 60 que se faz lipoaspiração. Mas onde vai parar essa pele? Né? Até então você ia parar no bisturi, com cicatrizes grandes. E aí surgiu, ou começa a surgir, tecnologias de retração de pele que promovem essa retração, evidentemente melhorando o resultado cosmético da cirurgia plástica. Bacana. E aí também surge no campo mais fora da caixa aquilo que eu te comentei. O que eu vi que me chamou muito a atenção lá em Boston? Cirurgia plástica robótica. Existe uma cirurgia plástica que você transfere, por exemplo, um tecido das costas para tratar uma ferida na perna com microcirurgia. E aí tinha um aparelho de robótica que você consegue fazer essa micro sutura. Imagina um vasinho de 2 milímetros. Né? Você treina isso num vasinho que tem no pé da galinha no laboratório. Só para você entender o tamanho do vaso. 2 milímetros, pega uma régua e põe 2 milímetros. Né? Então você segura 2 canetinhas sentado numa cadeira, né? E aí com um óculos com 3 dimensões, você faz essa sutura do vasinho. E aí do lado tá os bracinhos do robô fazendo o porta-agulha, fazendo o nó e seguindo o seu comando manual. Essa é uma coisa, para quem é médico e quem é da área, é algo fantástico. Talvez falando assim vocês não consigam ter a dimensão do que é isso. Mas eu consigo imaginar, porque... Quem assiste Grey's Anatomy tem um pouquinho. Mas num segundo momento, o que vai acontecer? Quando surgir a tecnologia 5G, você vai montar aqui uma central de pessoas extremamente bem treinadas para fazer esse serviço. Então você vai instalar o computador lá no Amazonas. O robô lá no Amazonas, paciente na sala de cirurgia, e você vai pegar um ultra especialista que daqui ele vai fazer o procedimento visualizando. Isso é maravilhoso. Hoje ainda não é possível porque
quando começou a se fazer isso, nos Estados Unidos, se criou um satélite só para fazer essa transmissão. Ainda assim tinha um delay, tinha um atraso da informação. Então talvez o 5G comece a resolver esse tipo de questão. Essa pergunta foi difícil, hein, Thiago? Foi. E ele falou que era assim, ó, o Danilo já Não, mas é que eu já sabia, ele já tinha comentado, já tinha dado isso, falou pra mim. Então vai ter muito mais acessibilidade para as pessoas de regiões menos urbanas. Não, menos urbanas, por exemplo, que nem São Paulo, para esse tipo... Thiago, eu acho que no futuro você vai ter, por exemplo, em São Paulo, você vai ter grandes serviços de telemedicina para atender altas complexidades, né? Então, você vai conseguir, para um paciente ter um infarto do miocárdio numa região remota do país, que é um país muito grande, e aí você vai ter numa sala médicos ultra especialistas, né? E aqui comandando o paciente, comandando uma equipe lá. Você vai ter acesso aos exames, acesso aos medicamentos, acesso à informação. Você fala, olha, faz isso e vai conduzindo o caso. Não sei se a gente está muito longe de ter esse tipo de serviço oferecendo. Daí você vai tratar com altíssima qualidade. O que vai ser executado lá é o trabalho manual de administrar um medicamento. Isso é uma coisa que eu acho que no futuro vai acontecer. Evidentemente precisam de algumas regulamentações de conselhos médicos e da legislação vigente, mas... se você me perguntar assim, um panorama, o que você vê no futuro em relação à profissão, eu vejo essa possibilidade como algo bastante próximo. Perfeito, muito bom. Mais alguma pergunta, Silves? Não, a gente precisa encerrar. Então, infelizmente. Olha, eu queria agradecer muito, viu, doutor? Foi demais conhecer mais sobre esse universo aí da cirurgia, da estética. E eu queria finalizar... primeiro falando aqui novamente seu Instagram, né, para quem quiser mandar um WhatsApp marcando uma consulta, @clínica Marcelo Sampaio. E só uma pergunta básica, agenda para 2020, ainda tem alguma chance se alguém mandar uma mensagem ou... Para 2022, não, 2020 já foi. 2020 já passou, isso, né? Aí vai ter que voltar, ainda não tem mais essa tecnologia de voltar pro passado. Mas... a gente consegue atender a partir de janeiro de 23. Ah, janeiro. Tá pertinho, janeiro de 2023 tá chegando. Não, é então... época de ir pra praia agora. 2 meses. Verdade. Tá pertinho. @clínica Marcelo Sampaio. Sivers, muito obrigado. Sempre um prazer gravar com você. Eu adoro quando você manda essas perguntas complexas e difíceis. Obrigado aqui a galera do Tia Podcast. E deixo a vocês dois fazerem as considerações finais aí. Por favor, doutor. Eu agradeço, espero que tenha respondido as perguntas de uma forma didática. O médico é meio complicado em relação aos termos, né? Então, às vezes, eu inventei algumas palavras assim que não é nem do meu cotidiano, mas para poder me aproximar e explicar da melhor forma possível. Obrigado pela oportunidade. Foi bem divertido a nossa conversa. Obrigado. Valeu, gente. Foi um prazer. Um grande abraço e até a próxima.